Vamos fazer então a leitura do texto? Acompanhe comigo nas suas Bíblias. Mateus 24, versos 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedir a direção do Senhor para essa exposição. Amado Pai, bondoso Deus, soberano Senhor, nós te agradecemos primeiramente porque livremente podemos estar aqui, reunidos como igrejas, diante da palavra de Deus, porque entendemos que nós temos diante de nós toda a verdade que nós precisamos para vivermos nessa vida e para encontrarmos salvação dos nossos pecados. É a tua revelação que nos mostra quem somos, que nos revela o Filho e que nos mostra o caminho que é estreito, mas que ele é suficiente para nos salvar. A fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa nos ajudar aqui com as nossas muitas dificuldades, Deus, nos dando do Teu Santo Espírito, para nos guiar, Senhor, diante daquilo que será falado aqui nesta manhã. E que esta palavra, Senhor, encontre no nosso coração um terreno fértil, para que a gente possa colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós podemos aprender por meio dela. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, lembrando então a todos que neste sermão, o quinto e último sermão no Evangelho de Mateus, que nós temos aqui narrado, sermão chamado de Sermão do Monte das Oliveiras, nós temos nestas palavras de Jesus uma resposta a uma pergunta que foi feita pelos discípulos lá no versículo 3. Jesus está aqui respondendo aquilo. Então essas palavras, elas não nascem do acaso, não nascem do nada. Elas nascem como uma resposta daquilo que nós encontramos lá no verso 3. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então nós temos aqui essencialmente um sermão que é escatológico, que trata sobre o fim, sobre as últimas coisas. Jesus está falando aqui de acontecimentos que vão anteceder a consumação do reino. Este é o fim dos tempos na cabeça do discípulo. É a consumação do reino do Messias neste mundo. Então Jesus aqui está tratando de eventos que ocorrerão em um período anterior à vinda para consumar este reino e que servirão como um sinal de que esse tempo está próximo, que Jesus está vindo fazer essa consumação, instaurar o seu reino neste mundo. Então nós temos aqui um olhar futurista para esses eventos. Qual que é o grande debate que existe? E há tantas posições diferentes sobre isso. Muitos interpretam essas palavras que nós acabamos de ler como acontecendo agora, como sendo coisas que nós estamos já vivendo. Nós entendemos que devemos colocar um olhar futurista para isso. Por quê? Porque parece que essa visão futurista encaixa melhor não só esse texto, mas ela engloba todos os outros textos proféticos que lidam com esses eventos do fim, em especial com a profecia de Daniel, lá do capítulo 9, as 70 semanas, nós tratamos isso aqui na semana anterior, e também do livro de Apocalipse, especialmente, no caso aqui, esses dois, onde você tem lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6, toda uma descrição desses eventos que ocorrerão antes do fim, tá? Então aqui, irmãos, mais uma vez eu vou recapitular aquela cronologia que nós temos aqui considerado. Eu já disse lá desde o início, desde a primeira semana que isso foi apresentado, nós temos que ter humildade em relação às outras posições. Existem outras posições, existem bons teólogos, bons pastores que defendem outras posições. Mas nós entendemos que essa, juntamente com tantos bons teólogos, entendemos que essa é a que melhor lida com o texto na sua maneira de interpretá-lo, que mantém uma interpretação consistentemente histórico, gramatical, literal dos eventos. Tá? Então essa é uma posição chamada o quê? Já decoraram ou não? Quero que vocês decorem, quero que vocês consigam desenhar em casa essa linha depois de tantas semanas tratando sobre isso.
Essa é a posição chamada pré-tribulacionista, pré-milenista. Né? O que isso significa? Que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, pré-tribulacionista, e pré-milenista, porque Jesus volta para consumar o reino que nós consideramos como sendo um reino literal. Por quê? Porque os textos falam deste reino. E nós consideramos a Bíblia de maneira consistentemente histórico, gramatical, literal. Certo? Então nós temos aqui a morte e ressurreição como ponto inicial dessa linha de tempo. Tudo para cá é Antigo Testamento, tudo aquilo que ocorreu antes deste evento. Então nós temos a morte e a ressurreição, e logo após isso, quando Jesus é assunto ao céu, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos e abre o que nós chamamos de Era da Igreja, um período onde todo crente, todo aquele que confessa sua fé em Cristo, ele é habitado pelo Espírito Santo. Tá? Então essa é a Era da Igreja. Essa era tem data e hora para terminar. Ela acabará no arrebatamento, que é o próximo evento do calendário de Deus. É isso que está lá, está agendado. Quando que vai ser? Eu não tenho resposta. Eu espero que ninguém aqui tenha, porque nós não sabemos, isso é misterioso. Deus não nos revela essa informação. Sabemos que vai acontecer em algum momento. Provavelmente seremos pegos de surpresa, como eu já tratei em outros momentos. E aí Jesus leva a sua igreja e abre-se este período que o texto que nós estamos lidando está tratando. O período da tribulação, que segundo a profecia de Daniel, é um período de 7 anos. Seria a última semana, 70ª semana da sua profecia. Um período de 7 anos, onde Deus vai fazer o quê? Vai trabalhar com a nação de Israel para que eles cheguem ao arrependimento nacional, que é pré-requisito para a volta do Messias. Então, neste tempo, Deus estará trabalhando novamente com a nação de Israel. Estará lá promovendo o arrependimento para que eles, então, recebam Cristo. Zacarias capítulo 12 diz que antes da volta, os judeus estarão clamando, chorando pelo Messias que eles transpassaram. O que isso indica? Eles vão se arrepender, eles vão reconhecer que aquele Cristo que foi morto e crucificado era o Messias. E eles rejeitaram. E agora eles estarão prontos para receber Jesus na sua volta. E aí então consumará um reino que nós consideramos sendo um reino literal de 1000 anos. Tá? A única informação nova que Apocalipse nos dá acerca do reino é que ele tem uma duração de 1000 anos. É a única coisa. O restante nós encontramos tudo no Antigo Testamento. Depois dos 1000 anos vem o juízo final, o julgamento dos incrédulos, e inicia-se então o novo céu e nova terra, a eternidade. Tá? Cristo devolve então o reino ao Pai, e aí a vontade de Deus é feita tanto no céu quanto na terra. Certo? Essa é uma cronologia básica dos eventos que a gente precisa mais ou menos ter uma noção para entender aqui o que nós estamos tratando no texto. Então, na semana passada, queridos, nós analisamos destes versículos aqui que nós acabamos de ler, 4 marcas do mundo na tribulação. 4 marcas que, segundo Jesus, acompanharão o mundo neste período de 7 anos. Essas marcas, segundo Jesus, são a perseguição, o ódio, a mentira e o amor sendo suprimido pela iniquidade. É um retrato terrível de um tempo sem paralelo na história. Entretanto, irmãos, mesmo diante daquele cenário assustador que nós vimos na semana anterior, Deus ele se fará presente neste período. O Antigo Testamento retrata esses anos de tribulação como o dia do Senhor. Ou seja, este período de 7 anos de intensa tribulação é o plano de Deus sendo colocado em prática no mundo. Não é o plano dos homens, não é o plano de Satanás, é o dia do Senhor. Deus estará no comando de tudo isso. E aí, nesses 2 versículos que ainda faltam nós analisarmos, nós vamos continuar vendo essas marcas do mundo na tribulação. Só que agora nós veremos algumas marcas positivas. Que bom, né? Vai dar um alívio. A semana passada foi realmente assustador algumas coisas que nós vimos. Mas nós temos algumas marcas positivas em relação à ação de Deus neste tempo. Mas sempre lembrando que as marcas negativas, tudo aquilo que nós vimos na semana anterior, também faz parte do plano soberano de Deus. Nós nunca podemos esquecer que nada no mundo ocorre fora
da esfera da soberania. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Isso fica muito bem claro quando você vai para as Escrituras, irmãos. Quando você esquece aquilo que é ensinado por aí, você vai ler o texto. Nós vimos claramente no livro de Apocalipse, na semana anterior, que falam do anticristo, do falso profeta, e o texto ali repete várias expressões para deixar bem claro a nós. E foi concedido a ele, falando do anticristo, e foi autorizado, e foi-lhe dado a autoridade, dizendo que Deus concedeu autoridade para esses personagens aí atuarem. Eles não estão agindo com a sua própria vontade, livremente, assim como Satanás. Muitas pessoas, tudo é culpa do diabo na vida da pessoa. Vai ler o livro de Jó. Jó atua como um personagem debaixo da mão de Deus. Até aqui você vai. Mais do que isso você não pode. Deus controla todas as coisas. Mesmo as coisas más. Elas estão debaixo da soberania de Deus. Isso torna Deus o autor do mal? Não. Mas esse é outro assunto, né? A gente pode vir aqui na quarta-feira. A gente está tratando exatamente sobre isso na Escola Bíblica na quarta. Então, o primeiro aspecto positivo que você encontrará na tribulação, nós podemos observar por meio do texto, que nos informa que neste período haverá salvação. O verso 13 vai nos dizer: aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então Jesus diz que serão salvos todos aqueles que perseverarem na sua fé no Messias, na sua esperança da consumação do reino, até o fim deste período de intensa perseguição e sofrimento. Quem ficar firme será salvo. E aqui este ficar salvo, ficar firme, eu aplico, irmãos, sem nenhuma dificuldade, aqueles que enfrentarão martírio nesse período. Porque se você for para o verso 9, ali está dizendo que muitos serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Ou seja, muitos crentes no Messias serão mortos neste período por conta da sua fé. Eles serão perseguidos por sua fé e mortos por sua fé. Só que, irmãos, eu não posso deixar de dizer que o texto aqui, o sentido específico do texto, ele trata daqueles que vão conseguir chegar vivos ao fim da tribulação. Neste caso aqui, irmãos, o sentido da palavra salvação, ou seja, aquele que ficar firme será salvo, ele é um sinônimo para quem conseguir suportar esse período de intensa perseguição, para então entrar no reino do Messias. Os crentes que sobreviverem a este período de tribulação, eles vão entrar com seus corpos mortais neste período de 1000 anos de reino do Messias neste mundo. Então, este passar pela tribulação e entrar no reino consumado é o que está sendo tratado aqui no texto. É isso que significa. Diante de muitas dificuldades que vão se apresentar nesse período, o terrível dia do Senhor, o texto ele traz essa esperança. Haverá salvação. Pessoas vão ser salvas. Pessoas vão conseguir suportar e vão sobreviver à intensa perseguição que vai vir neste período. Os salvos aqui do texto são estes que perseverarão em um tempo de grande dificuldade, um tempo de grande angústia, de grande perseguição. Esse é o contexto imediato aqui do texto. E por mais que ele lide especificamente com aqueles que vão conseguir sobreviver, eu creio que isso pode ser facilmente aplicado, essa salvação, àqueles que suportarão o martírio, os que vão ser mortos por causa do nome de Cristo. Os que ficarem firmes, no sentido de sobreviver ao período, vão ser salvos. Mas, igualmente, aqueles que não se recusarem, aqueles que se recusarem a se submeter ao governo de Cristo, que suportarem, em consequência disso, o martírio, os que vão ser mortos por conta disso, eles também estão salvos, no sentido que eles aguardarão a ressurreição que vai acontecer no início do milênio. E eles herdarão o reino da mesma forma. Agora, é sempre importante salientar um detalhe de tudo isso. Dizer, irmãos, aqui, que os que perseveram
serão salvos, não significa que a gente deve concluir que é a perseverança deles que vai assegurar para eles salvação. Quando a gente diz que os que perseverar serão salvos, isso não significa dizer que é a perseverança que vai salvá-los. Não é porque eles vão ficar firmes que eles serão salvos. A Bíblia ela ensina justamente o oposto disso. A Bíblia diz que a perseverança, no sentido de se manter fiel a Cristo em meio às dificuldades, isso é algo que nós enfrentamos. Nós também hoje enfrentamos dificuldades e nós precisamos perseverar na fé para nos mantermos firmes diante da oposição de um mundo contra nós, contra os crentes, contra o Senhor Jesus, contra a palavra. Essa perseverança, o fato de nós não desistirmos da fé, a Bíblia ensina que é uma obra de Deus no seu povo. É uma obra do Senhor em nós. Quando nós lemos que pessoas vão conseguir resistir a essas dificuldades, nós temos aqui louvar a graça de Deus que vai estar atuando nesse período. Atuando, dando força e coragem para aqueles que serão mortos, para aqueles que enfrentarão o martírio, como aconteceu muito no primeiro século, de perseguição, mas também dando forças para aqueles que vão permanecer vivos. Deus vai guardá-los de todo o mal neste período. É a ação de Deus na tribulação. E nós devemos louvar a Deus por isso. E aqui, irmãos, eu não costumo fazer a leitura de muitos textos, além daqueles que estão expostos aqui. A maioria dos irmãos sabem disso. Mas hoje eu vou ler alguns trechos de vários versículos bíblicos, porque é importante para reforçar que a perseverança é uma obra de Deus em nós. Então eu vou estar lendo aqui, não precisam abrir os textos, porque eu vou ler rapidamente pequenos trechos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, o pastor Adriano já expôs esse texto, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Pedro diz, olha, os salvos, os que são benditos em nome do Filho, aqueles que estão no Senhor, que Deus os regenerou, que Deus converteu o seu coração, eles são guardados. Eles estão no mundo, mas eles são guardados pelo poder de Deus. Depois, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão, Jesus diz. Por quê? Porque ninguém as arrebatará das minhas mãos. Estão guardadas, estão seguras. Elas não vão perecer, não porque eles são perseverantes, porque eu escolhi pessoas que perseveram, mas porque eu tenho eles na minha mão. E da minha mão, ninguém é capaz de tirá-los. Depois, Judas 24, que diz, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Um Deus que é poderoso para nos evitar tropeçar. Um Deus que é poderoso para evitar que pecadores tropecem, mas que permaneçam firmes na fé em Cristo. Se nós pegarmos a nova aliança, parte dela envolve a perseverança. Quando Jeremias diz, no capítulo 32, verso 40, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles. Deus, eu vou botar o temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Por que o crente persevera? Por que haverá pessoas perseverando nesse período? Porque Deus agiu lá. Deus colocou no coração a perseverança. Essa não é uma obra pessoal, não sou eu que persevero. É Deus que me fez perseverar. Se não bastasse isso, irmãos, nós temos o atual ministério de Cristo. Você saberia, se eu lhe perguntasse, qual é a obra da segunda pessoa da Trindade hoje? Se nós falarmos da obra de Cristo, a maioria de nós vai dizer, redenção,
né? Uma morte substitutiva, ele veio e nos comprou com o seu sangue. Essa é a obra. Mas e hoje? Pós-crucificação e ressurreição, o que Cristo faz hoje por nós? Os jovens teólogos do curso sabem o que Jesus faz por nós. Ele intercede. A Bíblia diz que Jesus está neste exato momento em intercessão pelos crentes. Isso significa que Cristo está neste exato momento orando pelo seu povo. E essa é mais uma prova concreta sobre a certeza da salvação. Aquela doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos. Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está hoje, né, ele não diz, não tem o hoje no texto, mas o qual está agora, neste momento, à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede. Depois você vai em Hebreus 7:25, onde ele diz assim, afirma que Cristo, Hebreus 7:25 vai estar afirmando lá que Cristo ele está atuando como um sumo sacerdote nosso neste momento. E ele diz, vivendo para sempre, para interceder por eles. E aí eu pergunto para vocês, Jesus, como Deus que é, santo e perfeito, será que ele pode falhar em algo? Será que Jesus ele pode ter uma obra imperfeita, sendo Deus? Se um único crente, uma única pessoa que confessou a sua fé em Cristo se perdesse nesse processo, se uma única pessoa perdesse a sua salvação, Cristo ele teria que ter falhado na sua intercessão. Se ele está hoje orando pelo seu povo, intercedendo por ele, se uma única pessoa perdesse a sua salvação, Cristo falhou. Cristo falhou em suas orações. Cristo não foi atendido na sua intercessão. E aqui, irmãos, certamente uma dúvida sempre chega, e é uma dúvida legítima. Pastor, mas a Bíblia não fala de apostasia? Especialmente no período da tribulação. O próprio versículo 10, que nós vimos na semana passada, fala que muitos vão se escandalizar. Sim, a Bíblia fala de apostasia. Fala, inclusive, que esta é uma marca deste período da tribulação. A Bíblia também fala de pessoas saindo do convívio da igreja, que abandonam os caminhos do Senhor. Mas vejamos como isso é tratado nas Escrituras. 1 João, capítulo 2, verso 19, ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nós temos base bíblica suficiente, irmãos, para afirmar, sem nenhum tipo de dúvida, que alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo, alguém que se converteu dos seus maus caminhos, que reconheceu no seu coração o seu pecado, essa pessoa que Deus agiu mudando o coração dela, esta pessoa vai perseverar até o fim. Por quê? Porque é uma obra de Deus na sua vida. Não é uma obra pessoal, é uma obra de Deus. Não há como impedir Deus de agir. Se Deus afirma que perseveraremos até o fim, nós perseveraremos. Não há dúvida, é Deus operando em nós. Fim do assunto? Longe disso. Por que não é o fim do assunto? Porque do outro lado, irmãos, nós vamos encontrar outros inúmeros textos que vão nos exortar pessoalmente a nós perseverarmos. Tem textos que dizem, olha, você precisa perseverar todo dia. É uma luta diária. Você precisa se esforçar para se manter firme. E você tem vários textos assim. E aí você fica pensando, poxa, então está sobre nós a responsabilidade. É uma obra nossa, você está pedindo, se esforce. Alguns exemplos. Apocalipse 2:10, por exemplo. O apóstolo João está escrevendo uma carta para uma igreja que se reunia na cidade de Esmirna. E ele diz assim, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Poxa, então parece que eles têm que ser fiel, porque só se eles forem fiéis, eles receberão a coroa da vida. Aí depois você pega 1 Coríntios 15, versos 1 e 2, diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se, ele diz, Paulo diz, se retiverem a palavra, assim como tal a preguei. Parece, poxa, então eles só serão salvos se eles se manterem firmes no evangelho, se eles se manterem fiéis àquela pregação de Paulo. Colossenses, capítulo 1, verso 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se, mais uma vez Paulo, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Poxa, mais uma vez, parece que só há salvação se eles permanecerem, se eles perseverarem, se eles buscarem, se eles continuarem nesse Evangelho. E aí, como conciliar tudo isso? A perseverança é uma obra de Deus em nós? Ou nós é que devemos nos esforçar, lutar, permanecermos firmes, mesmo diante das circunstâncias? É algo que nós temos que fazer ou Deus vai fazer? E a resposta para isso é: ambas as realidades são verdadeiras. Nós não podemos negar a primeira verdade bíblica. Deus é quem determina o fim. Ele determina quem serão salvos. E ele fez isso de acordo à sua soberana vontade. De tal forma que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz que Deus elegeu um povo na eternidade passada. Eu posso não gostar disso, irmãos. O meu interior pode se revoltar com essa informação. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Deus elegeu os que serão salvos na eternidade passada. Antes de qualquer um de nós ter feito bem e mal, Deus havia escolhido aqueles que seriam salvos. É duro? É duro, mas é a verdade bíblica. Eu não posso negá-la. Entretanto, eu também não posso negar uma segunda verdade. E ela está ligada ao fato de que Deus é aquele que determina o fim, os que serão salvos, mas ele determina também os meios pelo qual ele vai operar essa salvação. Uma salvação que é acompanhada pela obra da perseverança. Os santos perseverarão até o fim, isso é certo. É um fato bíblico, incontestável. Quais os meios que Deus vai usar para essa perseverança? Esse é o ponto. Deus vai usar a exortação bíblica para nos fazer perseverar. Deus vai usar exortações do tipo: fiquem firmes. Ele usa os meios que ele bem entende, e um dos meios é a exortação do texto bíblico. O fato de nós perseverarmos obedientes a Deus, ele demonstra a evidência de uma operação do Senhor em nós, realizando uma obra sobrenatural de conversão e santificação progressiva. Se no meio do processo alguém apostatar da fé, abandonar o caminho do Senhor, permanecer em um estado de apostasia até o fim da vida, essa vai ser só uma evidência de que a operação interior de Deus no coração nunca de fato aconteceu. Não eram dos nossos. E por que eu falo uma apostasia até o fim da vida? Porque tropeços, eles podem acontecer nessa jornada, irmãos. Perseverança, ela não significa ausência de tempo de dúvida, ausência de trevas espirituais, de falta de confiança nas promessas de Deus. Enquanto a obra do Senhor não for finalizada em nós, tempos de incredulidade podem coexistir com uma fé salvífica. Não é à toa que nós devemos orar: Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Porque haverá momentos que será difícil confiar.
que estará sendo difícil até mesmo orar. Isso não é sinal de que você não é perseverante. Isso faz parte, nós vamos conviver. E aqui entra mais um motivo pelo qual a congregação, o congregar é extremamente importante. Desempenha um papel fundamental neste meio que Deus promove a perseverança. Não é à toa que lá em Hebreus 10, 23 a 25, há uma exortação diretamente nesse sentido. Ele diz, guardemos firme a confissão da esperança. Ele diz, guarde firmemente, aqui nós temos que guardar. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha, a congregação, os irmãos desenvolvendo um papel para garantir a perseverança. Animemos uns aos outros. Por quê? Porque às vezes um está mal, um está em treva espiritual. E aí você tem um irmão para ir lá, te pegar pelo braço e eu vou com você. Eu vou andar contigo até que passe isso. Eu vou orar com você, eu vou chorar junto se for necessário. Este é um dos meios que Deus promove a perseverança em nós. E ele continua dizendo, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não deixe de fazer isso, porque se você fizer, você estará ainda mais numa situação de fragilidade. Você precisa dos seus irmãos. Deus nos criou para viver em comunidade, em congregação. E ele fala, continua, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ainda mais, irmãos, nós devemos cultivar isso, para que haja a perseverança em nós. Nós temos que nos mantermos firmes, nós temos que lutar pela fé, nos mantermos fiéis ao Evangelho, pregar, anunciar, mesmo diante de oposição. Mas quando nós fizermos isso, nós devemos também saber que é Deus operando em nós. Não sou eu que sou bom, melhor que os outros. Não é a igreja que é especial, nada disso. É Deus operando com a sua graça em cada um de nós. Então o mundo da tribulação, ele vai ser marcado pela tribulação, pelo ódio, pela mentira, pelo amor suprimido, pela perseguição. Mas Deus, ele vai operar com a sua graça. Ele vai operar salvação de pessoas que serão guardadas no seu amor e ficarão firmes até o fim. Seja o fim enfrentando o martírio ou sobrevivendo até completar esse período de 7 anos. E havendo salvação, irmãos, isso é o sinal de que outro aspecto importante também vai estar acontecendo neste mundo. Na tribulação haverá pregação. Verso 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. É bem provável que você já tenha ouvido em algum momento da sua vida alguém dizendo que este sinal aqui do verso 14 é o último que falta se cumprir para que Cristo volte. Estou muito enganado ou você já ouviu algo assim? Alguns já ouviram, tá? Então, acho que é por isso que eu também ouvi, alguns ouviram. Falta só isso. O que falta para Jesus voltar? Pregação. Precisa ser pregado em todos os lugares, e aí, quando todos os lugares estiverem ouvidos, Cristo volta. Existem até ministérios que contam os lugares onde a mensagem falta ser pregada. Eles vão lá e sabem os povos isolados, as tribos, os países fechados, e eles dizem, olha, falta tantos lugares ainda para o evangelho entrar, e aí Cristo volta, como se fosse um relógio. Uma contagem regressiva para a volta de Cristo. Isso está um pouco longe da realidade, mas agora me lembrei mais ou menos o número de pessoas que no mundo atualmente nunca ouviram falar de Cristo. Vocês têm ideia de quantos % da população mundial nunca ouviu falar de Cristo? 60%. Aproximadamente 60% do mundo hoje não sabe a respeito de Cristo, né? Nós temos uma região muito populosa em regiões asiáticas, as regiões árabes, onde o evangelho é extremamente fechado e praticamente não se ouve falar de Cristo lá. Quando nós vamos para o texto, ele é bem claro aqui. O evangelho ele será pregado por todo mundo. É o que está dizendo. Para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas será que isso vai ocorrer da maneira como muitos interpretam?
Eu diria que existe pelo menos um detalhe aqui que passa sem ser notado, muitas vezes. Segundo o versículo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo durante este período da tribulação, como um testemunho para todas as nações. Então, embora seja um período de intensa tribulação, perseguição, Deus vai estar ali atuando, vai levantar pessoas, servos dele, que vão testemunhar e vão espalhar as boas novas a respeito de Cristo e de que o seu reino está chegando. Vai haver essa pregação. O detalhe que escapa aqui, irmãos, é que a maioria de nós, quando lemos esse texto, nós fazemos aquilo que foi falado em outra pregação. Nós colocamos a nossa realidade presente sobre a interpretação. Nós interpretamos o texto de acordo com os nossos conceitos culturais, a nossa história, enfim, nós trazemos tudo para o texto e aí interpretamos o texto. E aí, imediatamente, nós pensamos aqui nas boas notícias da salvação de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. O evangelho que hoje nós pregamos, nós interpretamos como se fosse isso. Agora, qual é a mensagem que será levada neste período? E aqui todo cuidado, irmãos, é pouco. Eu não quero ser mal compreendido aqui. Essa semana eu tive uma lição de que às vezes eu não me expresso bem e muitas pessoas me entendem mal. Né? Então eu vou tentar fazer com todo cuidado aqui para que não haja confusão. Mas pense comigo. Quando nós falamos a palavra evangelho, qual é o sentido literal disso? Boas novas, boas notícias. E Jesus está sendo bem específico aqui nesse versículo sobre qual boa notícia vai estar sendo contada. Quais as notícias serão pregadas neste período próximo do fim? O que o texto nos diz? E será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino estará sendo pregado. Esta é a mensagem. Esta é a pregação. Essa é a boa notícia que vai estar sendo anunciada neste período. Ela vai ser semelhante à pregação de João Batista, semelhante à pregação de Jesus Cristo e dos discípulos lá no início do Evangelho de Mateus. Que mensagem é essa? Mateus 3:2. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho do reino consiste em um clamor nacional para a nação de Israel. Jesus, o Messias que vocês transpassaram, está voltando para consumar o reino. Se arrependam, porque está próximo. É uma mensagem, irmãos, que identifica claramente Jesus no seu verdadeiro caráter messiânico, vindo com o seu reino, na semelhança daquilo que João Batista pregava, daquilo que Jesus pregou no início do seu ministério. Arrependam-se, porque o reino está próximo. Essa será uma pregação, irmãos, com bastante sucesso nesse período. Se nós formos lá para Apocalipse 7, lá nos versos 9 a 14, é dito que haverá pessoas de todas as tribos, nações, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestindo roupas grandes, uma multidão, segundo João, que ninguém podia contar. E aí é perguntado de onde vêm essas pessoas. E a resposta é: esses são os que vêm da grande tribulação. Os que creram e foram mortos na grande tribulação. Que creram na mensagem do evangelho do reino e se converteram dos seus caminhos e se arrependeram. Eles estão ali esperando a ressurreição. Então é por esse motivo, irmãos, que não adianta fazer um relógio de contagem regressiva com base na pregação do evangelho dos nossos dias. Não é esse o sentido. O texto fala de uma mensagem específica que vai ser propagada em um período específico da história. E eu vou ainda esclarecer mais aqui para não ficar nenhuma dúvida. Para não haver confusões do que eu quero dizer com uma mensagem nova, uma mensagem diferente da mensagem de hoje. Irmãos, a salvação, em qualquer época da história, desde Adão e Eva até o fim dos tempos, até a última pessoa salva, é sempre alcançada de uma única forma. É indiscutível e inegociável isso. A salvação vem por meio de crer no Messias Salvador e na sua obra. Não existe, nunca existiu nenhuma outra maneira de você ser salvo. Só há um único caminho. Esse caminho é crer em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. É você pensar: eu sou um pecador.
Eu reconheço que eu estou em rebelião contra Deus. Eu vivo em miséria, eu estou condenado ao inferno, eu mereço a condenação, porque eu pequei. E aí você olha para Cristo, há um Salvador. Ele morreu por mim, eu confio nele. O Deus que se fez carne habitou entre nós e foi morto no meu lugar. Creu nisso? Salvo. Esse é o caminho. E isso foi desde sempre, de Adão e Eva ao último. Crer no Messias, no libertador prometido por Deus. Deus prometeu, Deus anunciou que isso aconteceria. Agora, é inegável, irmãos, que o Evangelho, as boas notícias de salvação, a boas novas de redenção do nosso pecado, ela é pregada com nuances diferentes de acordo com o período da história. Vamos pegar o exemplo inicial, Adão e Eva. Os dois primeiros seres humanos do universo, da Terra, eles podem ter sido salvos do seu pecado? A resposta é sim, podem. De que forma? Crendo na promessa, na boa notícia que Deus entregou para eles lá em Gênesis 3,15. Crendo naquele evangelho, naquela boa nova que apontava para quê? Para Jesus Cristo crucificado, ressuscitado? Não, era a promessa de que um descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça do serpente. Essa era a boa nova. Esse era o evangelho que eles tinham ali. É exatamente a mesma mensagem que hoje nós pregamos? Não. Não é. Não é. Nós temos muito mais revelação para entregar uma mensagem mais completa. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, ou da maior parte da história do Antigo Testamento, para alguém ser salvo, era necessário crer o quê? Na promessa de um Messias, um rei da linhagem de Davi, que viria e reinaria sobre todos os povos e que salvaria Israel dos seus pecados. Este era o Evangelho. É exatamente a mesma mensagem que hoje nós transmitimos? Não. A mensagem de hoje, da era da igreja, e a mensagem proclamada no período da tribulação, ela é idêntica no sentido que ambas clamam para as pessoas que elas se voltem para Jesus como seu Salvador. Que elas se voltem para Cristo e obtenham salvação. Nós vamos fazer isso assim como será feito. Só que na tribulação a mensagem vai enfatizar aquilo que foi pregado por João Batista. Será trazido de novo aquela mensagem. Um clamor para que aquela nação eleita por Deus, a nação de Israel, se arrependa. Se arrependa e creia, porque o Messias está voltando. O Jesus que foi morto, crucificado, está voltando para consumar e eles precisam se arrepender para que isso aconteça. Aqueles que crerem vão ter permissão para entrar no reino e alcançar a salvação. Por que essa distinção é importante, irmãos, aqui? Porque ela mostra claramente de que este período aqui que nós estamos lendo é um período futuro e que não encontra paralelo na história. É algo que vai acontecer. Não adianta a gente ficar procurando sinais agora e marcando data, como muitos malucos proféticos fazem. Ah, está chegando, isso aqui que aconteceu agora é mais um sinal, olha só. Não, irmão, isso aqui é algo futuro. Estes sinais nós podemos sim observar hoje em algum grau. Como nós vimos, mas por consequência do pecado que reina neste mundo. Mas, quando nós vamos para o texto bíblico, eles são sinais muito mais específicos. Eles encontram um cumprimento na tribulação muito mais literal e singular, de tal maneira que aí sim serão sinais claros de que o tempo se aproxima. Então, esses versículos 9 a 14, irmãos, nos apresentam aqui um panorama geral do mundo na tribulação. Um mundo que será marcado por perseguição, pelo ódio, pela mentira e pelo amor suprimido pela iniquidade. Entretanto, mesmo diante de marcas tão terríveis como aquelas que nós vimos na semana passada, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai estar operando salvação por meio da pregação do Evangelho do Reino. E aqui, irmãos, brevemente, permita-me finalizar com algumas aplicações práticas. O grande desafio, irmãos, dessa porção do Evangelho é tornar o texto relevante a nós hoje, né? É entender de maneira correta como eventos futuros e de alguma forma extrair alguma lição para que a gente possa aplicar aqui hoje.
Toda a Bíblia foi escrita para o nosso proveito. Não é aquela regrinha de hermenêutica, né? Nem tudo foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Nós sempre podemos retirar lições para que a gente aprenda. E eu vou trazer brevemente apenas duas. Primeira, se você é uma daquelas pessoas que ainda tem alguma esperança na humanidade, está na hora de acabar com esse conceito. Eu tenho esperança na humanidade. Tenho esperança em um mundo melhor. O período da tribulação, ele realça os efeitos da queda, os efeitos do pecado na humanidade. Nesse período da tribulação, onde a igreja, o corpo de Cristo terá sido levado, a humanidade viverá o império do anticristo. O império de uma mentalidade de oposição a Deus. O apóstolo João, lá no capítulo 2, ele trata do anticristo, mas ele diz que esse espírito já opera entre nós. Ou seja, a mentalidade de rebelião a Deus, ela já existe no nosso meio. Nós convivemos com isso. Nós podemos agora sofrer perseguição. Nós podemos agora sofrer por sermos cristãos e defendermos os valores da palavra. Provavelmente sofreremos. Mas na tribulação, a humanidade alcançará o ápice da rebelião. Como afirma o verso 12, o amor se esfriará de quase todos. A tribulação, ela é a demonstração de para onde vai a humanidade quando ela está por si própria. São caminhos de morte e não de vida. É por isso que esse tipo de mentalidade, de esperança na humanidade, nasce de uma cosmovisão nada bíblica. Parte de uma convicção mentirosa de que nós somos essencialmente bons. Que o nosso único problema é que nós fomos corrompidos por maus exemplos. E que se nós superarmos os maus exemplos, nós vamos desfrutar de um mundo melhor. Não, irmãos. A Bíblia ensina claramente, nós não somos bons. Nós somos maus. Terrivelmente maus. Nós somos tão mal quanto Deus deixa que nós sejamos. Se depender de nós, é certo que a única coisa que nós vamos colher é perseguição, ódio, mentira e amor suprimido. Guerra, fome e desastre. Porque é exatamente isso que está aqui dentro. Nós nos rebelamos. Nós não somos bons. E aí se alguém me pergunta, você tem esperança de um mundo melhor? Nós estamos chegando ao fim do ano agora, essas perguntas são clichês, né? Paz para o mundo, eu desejo paz, muito amor entre os povos. E a gente passa ano após ano, a gente nunca alcança isso, né? Nós somos os piores em alcançar as nossas metas, porque todo ano é paz, prosperidade e amor, e nós nunca alcançamos nenhuma coisa nem outra. A minha resposta, irmãos, como cristão que crê nas Escrituras, você tem esperança de um mundo melhor? Eu digo, eu creio no reino. Eu creio no reino. Esta é a minha esperança de um mundo melhor. Essa é a minha esperança no sentido de uma firme certeza. Fora do reino, eu não tenho esperança alguma de um mundo diferente. Sem problemas, como nós já enfrentamos hoje. Enquanto o tempo da consumação do reino não chega, a minha esperança não está na humanidade. A minha esperança não está em mim mesmo, de eu ser uma pessoa melhor. A minha esperança está naquele que é capaz de me salvar. Aquele que é capaz de converter corações maus, de reverter essa maldade que está aqui dentro. A minha esperança é Cristo. Só Ele pode mudar isso. Ninguém mais. Não adianta depositar esperança em um novo governo, uma nova pessoa, nada. Nós, seres humanos, só colhemos tribulação. Segunda aplicação aqui, nós podemos retirar deste texto. A tribulação nos mostra que Deus ele tem um plano soberano. Deus mostra o que vai acontecer. Deus nos revela o final da história. E neste plano soberano de redenção, o sofrimento faz parte deles. O sofrimento faz parte do plano. Deus ele vai operar o arrependimento nacional de Israel por meio de um tempo de aflição, por meio de um tempo de intenso sofrimento. Esta é a realidade deste período.
Esse é o motivo dele existir. E se você já tem algum tempo de caminhada com o Senhor, você já é crente há algum tempo, certamente você pode lembrar, buscar lá no passado, e você vai encontrar nos momentos de deserto, de sofrimento, de tribulação, os seus maiores momentos de intimidade, seus maiores momentos de arrependimento, de busca por Deus em oração. Certamente, irmão, se você tem uma caminhada, você vai olhar para trás e vai ver naqueles momentos de angústia, onde as lágrimas lhe aproximaram muito mais do Senhor. Paulo sabia muito bem disso, quando ele escreveu Romanos 5, versos 1 a 5, ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mais um meio pelo qual Deus produz perseverança, por meio de tribulação, irmãos. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a explicação do porquê o crente não deve se desesperar jamais diante da dificuldade e do sofrimento que possa estar enfrentando hoje. Primeiro, porque ele já desfruta da paz com Deus. Ele já desfruta. A inimizade com o Criador foi resolvida em Cristo. O seu maior problema foi solucionado em Cristo. Não há por que se desesperar. Nós temos paz para com Deus. E segundo, você também não deve se desesperar, porque a tribulação, você tem a certeza, eu estou passando isso hoje. Deus, Ele me ama. Ele é soberano. Ele está no cuidado disso. O que eu não tenho que fazer é desperdiçar esse tempo. Se estou sofrendo, então eu sei que essa tribulação hoje, que tem data e hora para acabar, sofrimento na vida do crente tem data e hora para acabar. Isso é certo, nem que seja só na volta, só na consumação, mas há um tempo onde vai cessar. Essa tribulação que hoje eu estou enfrentando, e pode ser dura, pode ser difícil, pode ser aqueles dias de muitas lágrimas, você deve saber, Deus está produzindo em mim frutos agradáveis e desejáveis a Ele. Ele está produzindo em mim perseverança, está produzindo em mim experiência, está produzindo em mim esperança. Então eu não preciso me desesperar. Posso chorar? Posso. Posso ficar extremamente triste, angustiado? Posso. Não há nada de errado nisso. Mas saiba que Deus está agindo, porque isso vai te fazer ser alegre mesmo diante da dificuldade. Se tudo vai bem na sua vida hoje, irmão, se esse é o seu caso hoje, as coisas estão bem, se alegre. Desfrute desse tempo. Desfrute da tranquilidade. Mas não se esqueça de louvar, de agradecer a Deus por isso, por esse tempo de paz, de alegria. Entenda que os planos de Deus para nós não são só feitos de tempos de paz. Os planos de Deus para nós não são feitos apenas de tranquilidade e prosperidade. Nós podemos e provavelmente vamos enfrentar dias nebulosos, dias de tribulação. E aí então, lembre-se daquilo que o sábio disse lá em Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, seja feliz. No dia da prosperidade, onde as coisas estão bem, se alegre. Desfrute, reconheça, Deus está me abençoando. Tudo vem de Deus. Ele está me dando esse tempo de paz, de conforto, de alegria. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mantenha, eu quero viver isso sempre. Agora ele diz, mas no dia da adversidade, e o sábio sabe que ele vem, o autor sabe que esse dia chega uma hora ou outra para todos nós. No dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. Vem de Deus tanto quanto a alegria. A tribulação vem de Deus,
tanto quanto vem a paz. Tudo vem de Deus. O que Deus quer me ensinar com isso? Como eu posso crescer com isso? Como eu posso aprender com isso? Como eu posso me agarrar mais ao Senhor com isso? Esse deve ser o nosso pensamento. Devemos se afastar de ideias de tudo é ação do diabo, tudo é demoníaco, tudo é... Irmãos, as nossas maiores dificuldades vêm do nosso próprio coração, do nosso pecado. E as circunstâncias ao nosso redor estão debaixo da soberania de Deus. De Deus vem todos os dias, os bons e os maus. Então, na próxima semana, irmãos, nós vamos continuar tratando aqui da tribulação. Porque, ao que tudo indica, os versos 9 a 14, eles fazem aqui um resumo, um panorama geral deste período. Agora, a partir do verso 15, Cristo ele vai explicar de maneira muito mais detalhada tudo o que vai acontecer na parte final, na segunda metade da grande tribulação, aqueles últimos 3 anos e meio. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina em todas as coisas. O Senhor nos revelou tudo aquilo que nós precisamos dessa vida. O Senhor nos revelou, inclusive, as coisas que vão acontecer, os discursos escatológicos, os eventos do fim dos tempos. E tudo que está aqui é para o nosso proveito, nós podemos aprender e crescer por meio da palavra. Nós sabemos que não há poder nenhum em palavras humanas, o que há poder na Tua palavra, por isso que nós devemos apenas expor aquilo que está escrito e buscar com humildade e reverência entender da maneira correta o texto da Sagrada Escritura. Eu peço aqui em especial que o Senhor nos ajude a realmente colocar todas essas verdades que foram faladas aqui no nosso coração, a verdade da nossa perseverança, uma obra de Deus produzida em nós. Como é bom saber que estamos seguros nas Suas mãos e que nada pode nos tirar dos Teus caminhos. Se há por acaso alguém que ainda não crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador aqui entre nós, que faça isso agora, Senhor, que ore no seu lugar e peça que Deus haja com misericórdia e que derrame o seu Santo Espírito sobre ele, para que possa crer e aí então ser selado pelo Espírito e guardado até o fim. Como é bom saber, porque se dependêssemos de nós, pecadores, certamente nos perderíamos, certamente não perseveraríamos. Então nos ajuda, Senhor, nos mantém, nos dá força para lutar até o fim, nos ajuda a ler as diversas exortações sobre isso e caminhar com perseverança, firmes neste Evangelho, que é extremamente simples, que não pede nenhuma obra da nossa parte, que pede apenas que a gente deposite a nossa confiança naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nos ajuda nisso. E nos ajuda a passar por momentos de tribulação que possam vir sobre a nossa vida, porque sabemos que vivemos em um mundo caído, sofremos oposição, sofremos com o pecado que ainda habita em nós e que nos atrapalha em todas as coisas. Mas nos ajuda em tempos de dor, lembrarmos da palavra de Deus, lembrarmos de texto como Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Que nós, nos períodos de tribulação, devemos agradecer a Deus pelas tribulações, crendo que ela gera perseverança, experiência e esperança. Podemos confiar porque nós temos um Deus bom, maravilhoso, perfeito, santo, e Ele está no controle da história. Maravilhoso Deus Tu és. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.